Então, já está gravando. Antes de qualquer coisa, né? Muito boa noite a todos. Estamos aqui na nossa, acredito que décima semana. Olha como passa rápido, gente. Passa rápido. Nós estamos envelhecendo, descendo a ladeira sem freio. Vou ver se eu troco a ABS. Vou ver se a gente vai mais devagar. De qualquer maneira, muito boa noite aí a Ângela, a Clarissa, o Demian, a Joyce, Lucas, Nicolas, Patrício. Boa noite, João Lucas, Patrício, Priscila e Rodrigo. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse dia que vai ficar na história de vocês, porque nós vamos começar a mexer com química e matemática. Brincadeira. Mas hoje vocês têm que prestar atenção, hein? Prestar atenção que hoje vai começar o trem. Calma, gente. Calma, João Lucas. Calma. Ele entrou e já falou, vou embora. Vou sair para jantar e dormir. Não saiam, não saiam, não saiam. Calma que não vai sofrer. Não vai doer, não vai ser sofrimento. Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Muito bem. Deixa eu só fechar o zap aqui para não encher as paciência. Cadê? Aqui. Alguém que está com o áudio ligado poderia falar para mim se estão conseguindo ver? Estava conseguindo ver sim, professor. Obrigado. Então vamos lá, moçada. Nós vimos na semana passada, a gente está vendo, né, o tópico 4, que é um tópico que fala sobre propriedades e classificações de substâncias. Nós vimos na semana passada algumas informações interessantes a respeito de ácidos, de bases, de sais e óxidos. Falamos um pouquinho de características deles, de reações, ah, algumas coisas que são mais para memorização, questões relacionadas à classificação ou à nomenclatura, né, dessas substâncias. E, e depois, né, que nós vimos essas coisas, a gente terminou, né, falando sobre óxidos, e a gente estava vendo tipos de óxidos. Nós vimos óxidos, não sei se vocês estão lembrados, mas nós vimos tipos de óxidos, né? Os óxidos normais, os peróxidos, os superóxidos. E hoje nós vamos começar a ver um pouquinho, tá? Um pouquinho de uma matemática, não é tão pesada igual a estequiometria, é um pouquinho só de matemática, junto com química. Antes disso, a gente precisa ter algumas definições, que não é nada complicado não. E eu vou começar falando sobre um conceito, que eu me lembro que eu fiz um exercício usando o mol, mas vocês não tinham esse conceito, agora eu preciso passar esse conceito para vocês do que vem a ser mol. E mol é uma coisa muito simples, tá, gente? Muito simples o conceito. Veja bem, eu tô aqui com umas figuras, né? Você imagina você contar esse monte de laranja. Tem gente que tem coleção de latinhas, tem gente que tem coleção de relógio. Tem mulheres que têm mais par de sapato do que de roupa. É, tem, enfim, sabe? Essa questão das unidades, de você contar grandes quantidades de coisas, existem, né? Para você contar as grandes unidades de coisas, você pode se valer, né, de algumas unidades para facilitar sua contagem. Se eu chego e falo para você uma dúzia de laranja, na tua cabeça vai vir um certo número, porque uma dúzia de laranja, todo mundo sabe que é 12 laranjas. Se eu falar uma dúzia de latinhas, todo mundo vai saber que eu estou falando de 12 latinhas. Então, o mol também é uma unidade, né? Também é uma unidade que é utilizada
para a gente demonstrar a quantidade de certas coisas, e realmente são certas coisas. Se eu estiver falando de moléculas, será um mol de moléculas. Se for carro, será um mol de carro. Se for um mol de casas, será um mol de casas. O que vem a ser um mol, né? Como eu disse, uma unidade que expressa a quantidade de matéria em uma amostra de uma substância qualquer. Então, uma unidade que expressa a quantidade de matéria. Muito bem. Como que nós definimos o mol? O mol representa, gente, a quantidade, exatamente a quantidade de matéria que está presente em qualquer substância e que equivale à quantidade de matéria presente em presente em 12 gramas de carbono 12. Então, um mol é definido como a quantidade de matéria de qualquer sistema. Quando eu falo de qualquer sistema, estou falando que pode ser de carros, de pessoas, de laranjas, de latinhas, mas pode ser de moléculas, pode ser de átomos. Então, representa a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares. Quando eu te falo tantas entidades elementares, significa a entidade que eu estou usando. A entidade não é entidade de religião, não. É entidade elementar, significa aquilo com que você está tratando. Se a entidade elementar é carro, então eu estou falando que é a quantidade de matéria de um sistema que contém 10 carros, por exemplo. Ou a quantidade de matéria que está presente em 10 canetas. Veja, essa quantidade de matéria, esse 1 mol representa, que está presente, por exemplo, em quantidade de carros, em quantidade de navios, em quantidade de casa, em quantidade de laranja, ou em quantidade de moléculas, ela equivale, ou ela é representada como sendo o número de átomos de carbono que está presente em 12 gramas de carbono 12. Ou seja, 1 mol é um número, assim como dúzia é um número. Dúzia representa o número 12. Mol representa esse número, 6,022 vezes 10 a 23. Se eu falo para vocês, eu tenho 1 mol de laranja em casa, vocês saberiam que eu tenho 12 laranjas. Se eu falasse para vocês, eu tenho 1 mol de laranjas em casa, vocês vão ter que entender agora que eu tenho em casa 6,022 vezes 10 a 23 laranjas. Se alguém perguntar para mim, mas por que esse número 6,022 vezes 10 a 23? Porque este número equivale a a quantidade de átomos de carbono que está presente em 12 gramas de carbono. Entenderam aí? Então, não se esqueça. Do mesmo jeito que eu falo que uma dúzia o número é 12, 1 mol é 6,022 vezes 10 a 23 alguma coisa. Se você tem 1 mol de carros, você é um cara sortudo. Por que que o número é 6 vezes 10 a 23? Porque equivale ao número de átomos de carbono presentes no carbono 12, ou em 12 gramas de carbono 12. Por que que tem que ser o carbono? Porque o carbono é um dos elementos que é mais encontrado na matéria, dentro dentro do ambiente, no mundo, entendeu? Então, é por isso que... Boa noite, Zé. Por isso que foi escolhido o carbono e por isso que foi também definido o mol em relação ao número de átomos de carbono presente em 12 gramas de carbono. Muito bem. Considerando isso, 1 mol de átomos de carbono 12 tem massa igual a 12 gramas. Ah, mas não estou entendendo. Ué, eu já falei para vocês, 1 mol representa esse número. E esse número representa a quantidade de átomos de carbono que está nessa massa. Então, essa massa
ela equivale a 1 mol de átomos de carbono 12. Ou eu posso escrever também, 12 gramas de carbono 12 contém 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono. É a mesma coisa que eu falar. Eu meço a massa de 12 laranjas, vamos supor que seja 100 gramas. Aí eu falo, em 100 gramas eu tenho 12 laranjas. Seria a mesma coisa que eu falar, em 100 gramas eu tenho uma dúzia de laranjas. É só isso que está escrito aí. Muito bom, então, se 1 mol de espécies equivale a 6 vezes 0,22 vezes 10 a 23 espécies, é necessário a gente definir as espécies. Boa noite, Cis. É necessário a gente definir as espécies. Então, veja bem, por exemplo, 1 mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio significa que eu tenho. Olha só, tem que definir as espécies. 1 mol de átomos de oxigênio corresponde que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Se eu tenho 1 mol de moléculas de oxigênio, isso daí vai corresponder para mim a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Se eu falar para vocês que eu tenho 1 mol de carro, significa que eu vou ter 1 mol de carro equivale a 6,022 vezes 10 a 23 carros. Alguma dúvida nisso? Muito bem. Se tiver, vocês me falam. A gente vai fazer exercício. Isso aí é só um conceito. Só lembrar que mol é um número. E esse número está associado ao número de átomos de carbono presente em 12 gramas de carbono. Muito bem. Vamos fazer um exercício aqui para a gente ter noção do que a gente está falando. Um copo comum contém 1 mol de moléculas de água. 1 mol de moléculas de água. Estime a quantidade de átomos contidos na amostra de água. Tem que prestar atenção, né? Um copo comum contém 1 mol de moléculas de água. Ele falou moléculas. Estime a quantidade de átomos estimados ou de átomos contidos na amostra de água. Ele não está pedindo para eu fazer a estimativa de moléculas, porque se fosse para falar a quantidade de moléculas, eu já ia falar que era 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ele está falando de átomos. Muito bem. Então, no copo é sugerido que você tenha 1 mol de moléculas. Só que uma molécula de água, uma só, contém 3 átomos de elementos. Você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ora, num mol de água, você tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, essas informações aqui, ó, que você veja, a questão é essa. Mas essas informações vocês precisam, né, puxar essas informações. Vocês precisam sacar essa informação. Você tem que entender que falou mol, já tem que associar na tua cabeça. Bem, 1 mol de molécula significa que eu posso ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. É a primeira coisa. Isso aqui precisa estar na tua cabeça. A outra coisa, ele está pedindo átomos contidos na amostra de água. Quando ele fala em átomos contidos na amostra de água, átomos, água. Você tem que verificar quantos átomos tem numa molécula de água, senão você não consegue fazer o raciocínio. Então isso tem que vir na tua cabeça, tá? Bem, como que a gente faz isso? Primeira coisa, uma molécula de água tem 3 átomos. Ele está perguntando, ele quer saber a quantidade de átomos contidos na amostra de água. Veja, uma molécula de água tem 3 átomos. 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água vai ter X átomos. Percebe? É uma relação, uma regra de 3. Se você ficar só pensando em termos de que 1 mol é 6,22 vezes 10 a 23 moléculas de água, você não tem como somente com essas informações aqui fazer alguma coisa. Tanto é que ele fala para você que é para a gente estimar o número de átomos contidos na amostra de água.
Então você procura a informação primeiro numa parte, vamos dizer assim, pequena das moléculas. Quando eu falo pequena, ele fala para você achar a quantidade de átomos contidos na amostra de água. Antes de você ir para a amostra de água, vai para a molécula de água. Quantos átomos tem na molécula? Porque se você acha quantos átomos tem na molécula, você já sabe que num mol de moléculas vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos, que é o que está aqui. Uma molécula tem 3 átomos. 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água, X. Ah, mas por que eu peguei esse número? Porque esse número representa a quantidade de moléculas de água que está contida em 1 mol. Se eu fizer a continha, né? Essa continha é o seguinte, você faz em cruz. Ou em cruz, ou em X, né? Você pega 6,022 vezes 10 a 23 e multiplica por 3 e depois divide por esse 1 e vai dar 1,81 vezes 10 a 24 átomos. Quando eu falo... Só um minutinho, porque pode ser que tenha gente que não entendeu o que eu falei. Quando eu falo multiplicar, significa que tem que fazer em cruz. Ou seja, tem que multiplicar esse 6,022 com 3. Esse resultado, né? Ou seja, se você coloca lá 6 vezes 10... Um momento aí. Tem que pegar caderno de caligrafia, viu? 6, 10 a 23... vezes 3. Isso daqui eu vou colocar entre parênteses. Seria igual... Aí você vai multiplicar isso aqui, ó. X vezes uma molécula. Ou seja, essa conta aqui, isso aqui é um 23, por incrível que pareça, né? Seria igual a X. Essa é a conta. Então você multiplicaria esse número vezes 3, daria isso aqui. E esse, então, aqui é o resultado de átomos presentes nesta quantidade de água. Tudo bem? Algum problema nisso? Meus filhos, tudo bem? Muito bem. Continuemos. Vamos tornar um pouquinho, vamos começar a complicar um pouquinho. Um outro exercício aqui, ó. Uma pequena xícara de café contém 3,14 mols de água. Lembra que naquele outro exercício tinha 1 mol só, que já tem 3,14 mol. Qual é o número de átomos de hidrogênio presentes nessa xícara? Então você tem algumas informações que você precisa caçar aí, né? A primeira informação é de que uma molécula de água contém 2 átomos de hidrogênio. Porque ele está falando para você achar o número de átomos de hidrogênio lá nesse 3,14 mol de água. Mas você tem que saber a quantidade de átomos de hidrogênio que existe na molécula. Numa molécula. Uma molécula de água contém 2 átomos de hidrogênio. E você sabe que 1 mol de água vai ter 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Essas são informações que você caça, não vai estar escrito. Eu falo caçar significa que você tem que entender o que é o mol, o que significa o número do mol e lembrar que na molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Muito bem. Primeira conta que você precisa fazer. Veja, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Eu vou fazer bem devagar, poderia ser feito até direto, tá? Mas vamos fazer devagar. 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água teria quantos átomos de hidrogênio? Novamente, a gente faria essa continha em cruz, ou seja, multiplicaria esse 6,022 com esses 2 átomos de hidrogênio. E aqui embaixo eu teria um x, eu multiplicaria também aqui em cruz. E esse resultado representaria a quantidade de átomos de hidrogênio presentes em 1 mol. Lembrando que esse número é 1 mol. Né? Esse número aqui é 1 mol.
Ele não quer em 1 mol, ele quer em 3,14 mol. Então tem que continuar a conta. 1 mol de moléculas de água tem 1,20 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. 3 vezes 14 mols de moléculas de água, X. Multiplica novamente isso aqui em cruz. E aí você vai encontrar esse valor, e este valor em vermelho que representa a quantidade de átomos de hidrogênio presentes em 3,14 mols de moléculas de água. Dúvidas nisso? Muito bem. Continuemos. Então vamos para um conceito. Entendido que é mol, vamos para um outro conceito. O que vem a ser massa atômica? Veja, nós já falamos de massa atômica. Nós já não falamos de massa atômica quando a gente estava falando de tabela periódica? Estão lembrados? Falamos de massa atômica, né? A tabela periódica, quando você pega a tabela periódica, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quando você pega a tabela periódica, nessa tabela que é a tabela da IUPAC, esse numerinho aqui embaixo, ó, ele representa a massa atômica. E esse número aqui, né, que é um número inteiro, representa o número atômico. O número atômico ele representa o número de prótons e a massa atômica é a massa somatória da massa constituída a massa de prótons, a massa de nêutrons, né? E ainda tem massa de elétrons lá. Você tem que somar tudo isso. E isso vai te dar a massa atômica. Tudo bem? Pois bem. Aí, veja bem, mas aqui a intenção não é falar de massa atômica, aqui é de falar da unidade de massa atômica. Qual que é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica ela é chamada de U, ou de UMA, unidade de massa atômica. Ou simplesmente Dalton. Então, é uma unidade de medida da massa atômica dos elementos químicos. Então, as unidades de massa atômica ela é dado como U. E este U, do mesmo jeito que a gente falou, mol é uma unidade. É uma unidade que representa um número de alguma coisa. Mas esse número de 1 mol, ele equivale ao quê? Ele equivale ao número de átomos de carbono presente em 12 gramas de carbono. E este U aqui, ele representa o quê? Ele representa, ou é definido, pela massa presente em 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Então, a unidade de massa atômica, esse U, ele tem um valor, ele representa, tem uma representação, um valor absoluto. Quando você usa U, você fala, o elemento químico tem, eu já vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas se você tem um elemento químico que diz que ele tem 32 U, significa que é 32 vezes essa unidade. 32 U significa que é 32 vezes a massa, esse U representa a massa presente em 1/12, ou seja, aqui você tem um átomo de carbono, eu peguei 1/12 do átomo de carbono, e a massa contida em 1/12 é que representa essa unidade de massa atômica. Bem, se é verdade isso, do que eu estou falando para você, se você vai numa tabela periódica, e você olha numa tabela periódica, daqui a pouco eu já estou indo lá para mostrar para vocês, e na tabela periódica, como no enxofre, você tem lá que a massa atômica é 32 e a unidade é 32U, significa que a massa atômica do enxofre é 32 vezes maior do que a unidade de massa atômica do carbono.
Qual que é a unidade de massa do carbono? É essa aqui. Ou seja, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. O que é essa massa aqui? A massa de 1/12 de carbono 12. Então, esses números que estão na tabela periódica, esses números aqui, ó, 9,02, ou seja, vamos arredondar para 9 aqui no berílio. Esse número aqui, 9,02, representa que a massa atômica do berílio é 9 vezes maior do que a massa, do que 1/12 da massa atômica do carbono 12. Se eu pego aqui o sódio 22,99, praticamente 23, significa que o sódio tem uma massa atômica que é 23 vezes maior do que a unidade de massa atômica do carbono. Se você tem aqui o rafânio, 178, vamos colocar 179U. Por quê? Porque é a unidade de massa atômica, 179U. Significa que a massa atômica do rafânio é 179 vezes maior do que a massa de 1/12 do carbono 12. Entenderam aí? Compreenderam? Demian, Cícero, entenderam aí? Beleza. Aí, veja, vamos lá. Então, novamente, isso aqui é uma unidade, só que essa unidade tem um valor. É essa quantidade de massa aqui, ó. Beleza? Então, vamos continuar. Isso aqui eu vou lembrar vocês, porque isso aqui eu falei no início do tópico 1. Olha só. Como que a gente acha esse valor aqui, né? Como que a gente determina esses valores, né, de massa aqui, ó, de massa atômica? Nós calculamos, nós encontramos. Bem, primeiro antes, não vamos falar de encontrar. Vamos falar de calcular. Vamos supor que nós já encontramos a massa atômica dos diferentes isótopos. Isótopos são elementos. Cadê vocês, meu Deus? Perdi vocês. Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número do quê? Eu ouço grilos. Muito bem, Lu. Isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons. Isso aí, Clarice. Número de prótons. Então, veja, nós podemos ter aqui, na tabela periódica, diferentes tipos de isótopos. No caso particular aqui do neônio, ele tem 3 isótopos. Esse número aqui, olha, 20, 22, 21, é a massa atômica dos isótopos. Eles apresentam o mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons. Se ele vai apresentar diferentes números de nêutrons, essa massa atômica acaba variando. Então, aqui para arredondar, para ficar fácil a conta, e para demonstrar aqui do lado do elemento, foi colocado como 20, 21 e 22. E a porcentagem que você encontra desses isótopos. Esse isótopo vai estar mais presente na natureza, depois o segundo mais esse aqui, e depois o último é esse aqui. Então, se você imaginar que você tem, numa amostra sua, 100 átomos de neônio, você faria a conta da seguinte maneira: você pega os 100 átomos, multiplica por essa porcentagem, aqui também foi tirada a porcentagem, né? São formas diferentes de representar a porcentagem, vezes a massa atômica dessa espécie. Então, essa porcentagem vezes 100 e vezes a massa atômica dessa espécie. Daí mais 100 vezes a porcentagem dessa espécie vezes a massa atômica dessa espécie. E por último, 100 vezes essa porcentagem e ainda vezes a massa atômica dessa espécie. Você vai somar esses resultados, dividir pelo total de átomos de neônio, e aí você vai achar a massa atômica, que significaria mais uma massa atômica ponderada, né, que é uma média, na verdade, ponderada
que você encontra e depois você acaba colocando esses valores aqui na tabela periódica. Tudo bem? Muito bem. Voltemos. Oh, Jesus. Então, aqui é um exemplo. Você sabe que existe uma série de tabelas periódicas, né? Como que você vai achar a massa atômica? Então, não confunda a massa atômica com o número atômico. Aqui, nessa tabela, né, nessa tabela, você veja bem, esse número maior aqui é a massa atômica e esse número do lado aqui é o número atômico. O número atômico é o número de prótons presente no núcleo, e enquanto que esse número maior aqui é a massa atômica. Massa atômica que foi determinada, que foi encontrada, a gente vai ver como se faz, como a gente se encontra isso, que foi encontrada, e aí a gente determinando também a quantidade de isótopos presentes na natureza, a gente faz aquela continha para achar a massa atômica média ponderada. E aí, se você pegar essa tabela periódica do hidrogênio, aqui você tem a massa atômica do hidrogênio, 1,00794 U, massa atômica do cloro, 35,4527 U, e aqui tem ainda da prata, 107,8682 U, e a massa atômica do ferro, 55,8450 U. Todas as tabelas periódicas são como essas? Não. A tabela periódica da IUPAC ela é diferente. Meu filho, vamos aí, meu filho. Ela é diferente. Você veja, a maneira dela representa a seguinte maneira. Aqui você, não sei se vocês estão enxergando, mas aqui você tem uma pergunta. Se vocês observarem aqui, o número da parte aqui de cima, que está dentro, né, do quadrado da tabela periódica dos elementos, esse número é o número atômico, esse número aqui embaixo é o número de massa. Em geral, o número de massa apresenta valores depois de vírgula. Os números inteiros, em geral, e na sequência numerática de 1 em 1, são os números atômicos. Tudo bem aí? Estão conseguindo acompanhar aí, moçada? Beleza. Estou falando, a gente não é. Nós não vamos sofrer. O sofrimento está mais para frente. Brincadeira. Outro conceito. Olha, veja o que a gente viu: conceito de mol, conceito de massa atômica. Agora vamos ver o conceito de massa molecular. O que é massa molecular? Ué, a massa de uma molécula. Como que você acha a massa de uma molécula? Somando a massa atômica dos átomos que a constituem. Tudo bem? E a massa molecular de uma substância? Se ela é a massa, ela é constituída pela somatória das massas atômicas de cada um dos elementos que a constituem, é lógico então que a massa molecular, a massa de uma molécula, ela está relacionada também à unidade de massa atômica, porque a massa atômica de um elemento químico ela é definida em função da unidade de massa atômica. E a unidade de massa atômica é definida em função da massa de 1/12avos da massa de um átomo de carbono. Muito bem. Como que a gente faz esse cálculo? Basicamente, somar massa atômica dos elementos químicos que formam uma molécula. Você tem aqui a molécula de água. Então, você tem aqui a molécula de água. A molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, você vai pegar 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais a massa atômica do oxigênio, porque eu só tenho um oxigênio. Então, 2 vezes 1,00784 mais 1 vezes 15,99. André, onde eu peguei esses números? Na tabela periódica. Deixa eu ver, 15,994. 15,994. Deixa eu ver isso aqui, né? Deve ser aqui. Tá vendo? Ó, 15,994. Pegou aqui na tabela periódica, colocou aqui para fazer os cálculos.
Você resolve essa continha, vai ter a massa molecular 18,00724 U. Ainda continuemos. Outro exemplo de moléculas, moléculas mais complicadas. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. 3 vezes a massa atômica de cálcio, mais 2 vezes a massa atômica de fósforo. Por que 2 vezes? Porque eu tenho esse fósforo multiplicado por esse 2 aqui. Mais 8 vezes a massa atômica de oxigênio. Por que 8 vezes? Porque eu tenho esse 2 aqui multiplicando com esse 4 aqui. Eu vou fazer essa conta, então 3 vezes a massa atômica de cálcio, mais 2 vezes a massa atômica do fósforo, mais 8 vezes a massa atômica do oxigênio. Faço essa continha, eu vou obter uma massa atômica do fosfato de cálcio, que é 310,17 U. Alguma dúvida nisso? Muito bom. Vamos lá. Massa, olha só que eu relembrando, o que nós vimos? Mol, número atômico, massa molecular. Agora nós vamos ver massa molar. O que é a massa molar? Massa molar refere-se à massa de um mol de espécies. De um mol de espécie. Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons. Em gramas. A unidade aqui é gramas. Então, massa molar representa a massa de um mol de espécie. Então, vamos ver aqui, né? A massa atômica do magnésio é 24 U, ou seja, 24 unidades de massa atômica. Então, vamos ver se é isso aqui mesmo. Ops. Só um minutinho. Aqui. Aqui, ó. Do magnésio, 24. Só que aqui está com valores quebrados, né? 24,3050. Aqui a gente já colocou direto aqui 24U. Vai ficar mais fácil a conta. Qual que é a massa molar do magnésio? Qual que seria a massa molar do magnésio? Como que a gente faz isso? Veja. Primeira coisa, um átomo de magnésio tem 24, ele tem uma massa atômica que é 24 unidades de massa atômica, ou seja, 24U. Esse U tem um valor, a gente já tinha mostrado aqui para vocês. Ó. U, que é a unidade de massa atômica, o valor dele é 1,6605338 10 a menos 24 gramas. Então, se você pegar esse valor aqui e multiplicar o valor de U por 24, você vai achar a massa de um átomo de magnésio. Porque é a massa atômica isso aqui. Ele quer a massa molar. Ora, vamos fazer a conta. Um átomo de magnésio tem essa quantidade de gramas. Um mol de átomos de magnésio tem quantos átomos de magnésio? Eu já falei, mol é simplesmente uma outra maneira de você representar um número. Esse número é justamente 6,010 a 23 átomos de magnésio. Um mol. Mas por que eu estou falando de um mol? Porque ele quer saber a massa molar. Ele quer saber a massa de substância em gramas em um mol. Em um mol você tem 6,010 a 23 átomos. Então você vai pegar, vai multiplicar em cruz esse número com esse número aqui. E depois vai dividir pela multiplicação de 1x, que na verdade você vai precisar só multiplicar esses dois números mesmo. E isso vai representar 24,0034. Aí você vai falar assim, pô, mas deu a mesma coisa, esse número com esse número. Sim, deu, graças a Deus que deu a mesma coisa. Porque a gente está mostrando
que em 1 mol de magnésio, que tem 6,023 vezes 10 a 23 átomos de magnésio, equivale a 24 gramas. Ou seja, a massa molar do elemento químico magnésio é numericamente igual à massa atômica do magnésio. Por isso que existe uma confusão tamanha, porque quando você pega a tabela periódica e você olha esses benditos desses números, né? Você pega esses números aqui e a pessoa já na cabeça dela, a gente faça de massa, a gente fala, nós sabemos que esse número é a massa atômica, mas se vai fazer reações, você vai fazer cálculos de estequiometria, na tua cabeça já vem que esse número equivale a 40, por exemplo, aqui no escândio, isso daí representaria 44,95 gramas por mol. Ah, mas por que isso? Porque o número atômico de qualquer um desses elementos equivale numericamente à massa molar do elemento químico. Compreenderam aí? Muito bem. Ótimo. Continuemos. Então, agora vamos voltar para a matemática. Então, veja, eu vi um conceito e nós brincamos um pouquinho de matemática com esse conceito. Aí eu vi que foi mol. Depois de mol, eu vi um outro conceito, né? Depois de ver mol, vi o que era massa atômica. Depois eu vi um outro conceito que era massa molecular. Massa atômica é a massa de um elemento químico que equivale a quantas vezes a massa desse elemento químico é maior em relação à massa, desculpe, né? A massa a massa de carbono presente em 12 gramas de carbono 12. Se nós, né, ou equivale, ainda faltou mais uma informação, equivale a 1/12 da massa, né, a massa de 12 gramas de carbono. Vimos o que é a massa molecular, que nada mais é do que a somatória das massas atômicas dos átomos que constituem uma molécula. Vimos que uma massa molar é a massa, né, de uma substância ou é a massa de um elemento químico presente em 1 mol desse elemento químico. Presente em 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades desse elemento químico. Nós vamos pegar essas informações para fazer o quê? Primeira coisa, para fazer cálculos. Cálculos para tentar identificar a fórmula molecular de uma substância química. Mas o que é uma fórmula molecular? A fórmula molecular ela representa a composição exata de elementos químicos que formam uma substância. É a proporção, né, a proporção fixa entre os elementos químicos que constituem uma substância. Então, por exemplo, você tem aqui o etanol. C2H6O. Aqui está falando o seguinte, para você ter um etanol, você precisa ter uma proporção fixa de 2 átomos de carbono para 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu pegar, por exemplo, a molécula de água, que sempre, né, o pessoal, um exemplo mais simples possível, H2O. Isso daqui é a fórmula molecular da água, que representa que para termos moléculas de água é necessário que uma molécula de água seja constituída por 2 átomos de hidrogênio com relação a 1 átomo de oxigênio. Tudo bem? Compreenderam o que é uma fórmula molecular? Nada mais é do que o número de átomos que formam, né, a composição mínima, não é mínima, na verdade é a composição exata de elementos químicos que formam um composto, uma substância. Pois bem,
O que vem a ser, então, uma fórmula mínima, ou também chamada de fórmula empírica? Fórmula mínima é a mínima proporção existente entre os átomos que constituem uma substância ou que constituem uma molécula. Mínima proporção significa o seguinte: aqui você tem glicose, né? A molécula da glicose. Glicose, da qual o nosso organismo precisa como fonte de energia, né? Você sabe que nós nos alimentamos e, basicamente, o que nós alimentamos é transformado em glicose, e essa glicose ela sofre processos aí de oxidação para gerar energia para que nós possamos viver, para que nossas células possam viver. Glicose, a forma molecular da glicose, ela é constituída por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 de oxigênio. Isso aqui é a fórmula molecular da glicose. A fórmula mínima é a proporção mínima entre esses elementos. Como você faz isso? Você pega o mínimo divisor comum aqui. Se você pegar e dividir esses números aqui por 6, você vai ver que a fórmula mínima dessa molécula vai ser um átomo de carbono para 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, a de cima é a fórmula molecular, a de baixo é a fórmula mínima. A questão da fórmula mínima é o seguinte: existem algumas moléculas em que nós não conseguimos fazer essas divisões. Nós não conseguimos achar um divisor comum. Você veja bem, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui não tem como fazer divisão. Quando isso acontece, a fórmula molecular vai ser igual, numericamente igual à fórmula mínima. Não vai mudar. Para substâncias que não são moleculares, ou seja, não são formadas por moléculas, né? Nessa situação, a única representação que nós temos aqui é a representação. A gente só vai apresentar, enfim, essas substâncias que não são moléculas são representadas de uma única maneira, e essa única maneira ela é reconhecida como fórmula mínima. É a única representação possível. Então, o cloreto de sódio ela não é uma molécula, porque ela não é constituída por ligações covalentes. Moléculas são constituídas por ligações covalentes. Então, o cloreto de sódio é um sal, nela apresenta-se ligações iônicas. Aqui você tem bicarbonato de sódio, ele é um sal, também ligações iônicas. Aqui bicarbonato de potássio, também ligações iônicas. Bifosfato, se eu não me engano, é bifosfato de potássio. Também, eu falei bicarbonato, bifosfato, né? Meu Deus, o que eu falei antes? Misericórdia, né? Não é bicarbonato de potássio, é bifosfato, monofosfato, tá? Aqui é monofosfato de potássio, aqui é difosfato de potássio e aqui é fluoreto de potássio. Todos sais, todos eles não são moléculas, são sais, são substâncias, são compostos que apresentam ligações iônicas. E essa aqui, então, é a fórmula mínima deles. Tudo bem, hein? Beleza. Bem, conceitos que eu passei aqui para vocês antes da gente ir para frente. O que é mol? O que é massa atômica? O que é unidade de massa atômica? O que é massa molecular? O que é massa molar? E depois de ter visto isso, nós vimos o que é uma fórmula molecular e o que vem a ser uma fórmula mínima. Muito bem. Então vamos lá. Como que a gente determina as porcentagens em massa a partir das fórmulas moleculares? Dá um ligue aqui nesse exemplo. A glicose, que apresenta essa fórmula molecular, é o carboidrato mais importante na biologia, sendo utilizada
como fonte de energia pelas células. Determine a porcentagem em massa de cada elemento químico presente na glicose. Então, ele me deu a massa molar, tá aqui, 180 gramas por mol. Significa que 1 mol de glicose, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, tem 180 gramas. Olha só, como que a gente acha a massa de cada um dos elementos químicos que constituem a glicose? Eu tenho aqui átomos de carbono, eu tenho 6 átomos de carbono, eu vou multiplicar pela massa atômica, 12 gramas. Não tem um mol aqui? Na massa molecular, né? Gramas por mol? Aqui 12 gramas é 12 gramas por mol. É a massa molar do átomo do carbono, 12. Hidrogênio, eu tenho 12. 12 hidrogênios vezes 1 grama. Da onde eu tirei isso aqui? Da tabela periódica. Oxigênio, 6 oxigênios, 6 átomos de oxigênio vezes 16 gramas. Onde eu peguei esses 16 gramas? É a massa atômica dele. Se eu somar todas essas massas aqui, tem que dar 180 gramas. Como que eu vou achar a porcentagem desses elementos aqui? Simples, faço a regra de 3. 180 gramas de glicose corresponde a 100%. 72 gramas de carbono equivale a quantos de porcentagem de carbono? 40%. 40%. Só um minutinho aqui, gente. Voltemos aqui. Então aqui nós temos aqui 40%. Continuando. 180 gramas de glicose equivale a 100%. 12 gramas de hidrogênio equivale a quanto de porcentagem? 6,67%. E a porcentagem em massa de oxigênio? 180 gramas equivale a 100%. 96 gramas de oxigênio equivale a quanto de oxigênio? 53,33%. Essas são as porcentagens dos elementos químicos presentes na composição da molécula de glicose. Entenderam aí? Difícil isso? Difícil aí, moçada? Solta um pouco o garfo e aperta aí, isso é difícil. Beleza. Então vamos lá. Então, veja bem. Como que a gente determina? Então vamos lá. Como que a gente determina essa massa, como a gente determina a fórmula molecular de uma substância? Como que a gente determina, né? Porque, por exemplo, eu posso pegar uma amostra, pode ser uma folha, pode ser um pedaço de matéria orgânica, e como que eu vou saber que tipo de substância tem lá, que tipo de molécula tem? A primeira coisa é a gente determinar isso aqui, ó. Essa relação da porcentagem de massa dos elementos químicos presentes na massa que você tem da sua amostra. Para você fazer isso, você precisa pegar a sua amostra e colocar a sua amostra dentro desses, ou dentro de um ou dentro de outro equipamento, ou dentro de um espectrômetro de emissão óptica, né, acoplado a um indutor de plasma, isso aí chama-se ICP, ou você usa o espectrômetro de absorção atômica. São equipamentos diferentes, com métodos de funcionamento diferentes, mas ambos vão dar essa relação da massa, da porcentagem de massa de elemento químico numa amostra. Muito bem. Então, veja bem o seguinte. Se isso é verdade, imagina que aqui que nós vamos pegar uma amostra, vou colocar no aparelho desse, e aí nós vamos obter esse resultado aqui, ó. Um resultado de porcentagem de oxigênio e de porcentagem de hidrogênio para uma amostra. E eu quero, a partir dessas informações, determinar primeiramente a fórmula mínima.
A fórmula mínima a partir da porcentagem em massa. Que porcentagem é essa? É a porcentagem dos elementos químicos que eu determinei usando ou um ICP ou uma absorção atômica. Veja, primeira coisa que nós vamos fazer, antes do raciocínio, tem duas maneiras de raciocinar. A primeira é dividir a porcentagem em massa pela massa atômica do elemento. Então você pega o 88,89 e divide por 16, que é a massa atômica do oxigênio, ou pega o hidrogênio, que tem a porcentagem, né, de hidrogênio na massa que você analisou, e divide pela massa atômica do hidrogênio. E aí você tem esses dois resultados. Bem, o que nós estamos determinando? O que na verdade, quando você faz isso, essa divisão, você está querendo determinar? O que você está querendo determinar é justamente isso aqui, é essa relação que você está fazendo. Um átomo de oxigênio, ele tem 16U. Ou se você quisesse também, o raciocínio também é o mesmo, tá? Um mol de oxigênio tem 16 gramas. Ou um átomo de oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. 88,89U, aí você vai falar assim, mas espera aí, professor. Aqui está porcentagem. Por que você está colocando U? Porque aqui que está sabe, nos exercícios. Veja, ele te está dando porcentagem. Então ele não te dá a massa de amostra que você usou no experimento. Porque não precisa, porque se você tem a porcentagem de composição da sua amostra, se você colocou lá uma massa de amostra, e ele deu assim, olha, nessa amostra aqui, você tem tantos por cento de hidrogênio, tantos por cento de oxigênio, tantos por cento de carbono. Então, qualquer outra massa que você quiser, você pode aplicar essa porcentagem. Porque se a análise foi feita de maneira adequada, essa porcentagem ela vai perdurar. Ela vai se manter para qualquer amostra ou alíquota da sua amostra. E o que nós estamos fazendo então aqui? Eu estou considerando uma amostra de 100 gramas. Se eu pegar uma amostra de 100 gramas, eu pegar 100 gramas vezes 88,89%, vai dar 88,89U. Ou, no caso aqui, eu estou considerando 100 unidades de massa atômica. Aqui, olha, um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, 11,11U. O que eu fiz? Eu peguei esse 11,11% e multipliquei por 100 unidades de massa atômica. E aí eu vou achar os números de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio, que vão ser exatamente esses aqui, esses números. Então, esses números equivalem ao número de átomos de oxigênio mínimo, tá? Mínimo, e o número de átomos de hidrogênio. Então, na verdade, a fórmula mínima seria essa aqui, ó. H11.11O5.56. Você há de convir comigo que não existe meia molécula, não existe meio átomo. Então aqui nós temos meio átomo. 5,56 átomos? Não dá, não é possível. Como que nós fazemos então? Pegue esse número menor e veja quantas vezes esse número menor está nesse maior. Como que você faz isso? Você pega o número maior, ó, o número de hidrogênio, hein, ó. Você pega esse número maior e divide pelo menor. E você pega, claro, o número que tem o menor valor e divide por ele mesmo. Quando você faz isso, isso aqui vai representar 1 para o átomo de oxigênio e aqui vai representar 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, eu tenho que fixar o menor número de átomos da molécula, porque eu vou pegar esse menor número, aqui o menor número é 5,56, e vou usar esse número para dividir como numerador na divisão dos outros números ou valores de número de átomos. O que representa esse 2 e 1? Representa a proporção mínima. A fórmula mínima da molécula que você colocou, da molécula presente na amostra, que você colocou lá no aparelho, no espectro de absorção atômica, a fórmula mínima é essa aqui, é H2O. Veja, H2O, a fórmula mínima, é importante você saber a fórmula mínima? Mas ela poderia, veja bem, a fórmula molecular, ela não necessariamente vai ser H2O.
Poderia ser sim H2O a fórmula molecular, mas poderia também ser H4O2, H6O3 e assim por diante. Por que isso? Porque a fórmula molecular é sempre múltiplos dessa fórmula mínima. Ou pode ser múltiplos. Pode ser múltiplos. Ela pode ser a fórmula mínima, pode ser igual à fórmula molecular, como está aqui, mas pode ser múltiplos. Aqui são múltiplos. Ó. Aqui eu multipliquei por 2, o H2, e aqui eu multipliquei por 3, esse H2O. Tudo bem? Entenderam como que faz para achar a fórmula mínima? Pega a amostra, coloca no aparelho, o aparelho te dá uma porcentagem de massa. Aí você tem essa porcentagem de massa. Você pegou essa porcentagem de massa, você precisa determinar a quantidade mínima dos elementos químicos. Como que você faz essa quantidade mínima? Você tem que pegar a massa, claro que, como a gente sabe a massa que a gente colocou no aparelho, se você não souber, também não precisa. Mas se você souber, você pega essa massa que você colocou no aparelho, aplica a porcentagem. Você vai saber a quantidade de cada elemento químico. Aí você pega essa massa e divide pela massa atômica. Você vai ter o número de átomos, a massa atômica. Achando esse número de átomos, você vai ter uma relação mínima. Essa relação mínima não é a fórmula molecular, é uma fórmula mínima empírica, que é importante porque está mostrando uma proporção mínima entre os átomos. Quer dizer, ainda está faltando alguma coisa para a gente fechar, porque eu não determinei ainda a fórmula molecular, eu determinei a fórmula mínima. Tudo bem, gente? Aí, se você achou o número de átomos, se você achou o número de átomos e você colocou, né, na molécula, eu preciso, porque não existe meia molécula, não existe meio átomo. Então você achou lá o número de átomos na molécula, pegue o número menor desses átomos e divida os valores dos outros elementos químicos. Porque você vai achar uma proporção entre mínima, né, entre os átomos. Aqui você tem um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Tudo bem? Muito bem. Aí, nós temos que continuar ainda. Aí você vai pegar essa sua amostra. Você vai ter sua amostra, porque a gente está precisando determinar agora a forma molecular. Você vai pegar essa sua amostra e vai colocar essa sua amostra num outro aparelho que chama espectrômetro de massa. No espectrômetro de massa, você, ao colocar a sua amostra, você consegue determinar a massa molecular. Ou melhor, você consegue determinar a massa molar. Você consegue determinar a massa molar da sua amostra. Se você tem a massa molar da sua amostra, você necessariamente consegue determinar a fórmula molecular dos elementos químicos. Veja bem, olha só aqui. A fórmula mínima da glicose é essa aqui, CH2O. Vamos supor que você determinou essa fórmula mínima a partir de análises de uma amostra que você não sabia que era glicose, em que você determinou a porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio, e que você conseguiu chegar nessa fórmula mínima. Só que você pegou essa amostra e também colocou no espectro de massa. E ele te deu esta massa molar. Qual que é a fórmula molecular do composto? É simples, veja bem, é simples. Eu preciso determinar, sabendo a fórmula mínima, eu preciso determinar a massa molecular da fórmula mínima. Então você pega o carbono, tem um só. Então, um átomo de carbono vezes 12U. É a massa, é a unidade de massa atômica, lá do carbono. Hidrogênio eu tenho 2, então 2 vezes 1U. Então, duas unidades de massa atômica. Oxigênio, 1 oxigênio vezes 16U. Vai somar todas essas massas de carbono, hidrogênio e oxigênio, representando então que esta fórmula mínima equivale a 30 unidades de massa atômica. Aí você vai dividir essa massa molar, porque veja, lembrando de novo,
A massa molar é numericamente igual. A massa molar dos elementos químicos são numericamente iguais às massas atômicas em unidade de massa atômica. Então, 180 gramas por mol representa 180 U. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a massa molar ou a massa molecular, né, da glicose e dividir pela essa massa molecular mínima da glicose. E eu vou achar quantas vezes esse número aqui está aqui. E nós vamos encontrar o número 6. E aí você vai pegar e fazer o quê? Nós vamos pegar esse número 6 e eu vou multiplicar esse número 6 aqui na molécula de mínima do etanol. Quando eu faço isso, eu vou restituir a molécula, a fórmula, né, molecular do etanol. Esta é a fórmula molecular e esta é a maneira de nós determinarmos a fórmula molecular. Novamente, como? Pega-se uma amostra, coloca-se essa amostra para determinar porcentagens de massa dos elementos químicos. Você pega essa substância, você vai colocar ele num espectrômetro, vai fazer uma espectroscopia de absorção atômica, ou vai colocar no ICP, ele vai dar uma relação das porcentagens de massa. Com essas relações de porcentagem de massa, você vai achar a fórmula mínima. Achou a fórmula mínima, você vai então pegar a sua amostra e colocar a amostra no espectrômetro de massa. No espectrômetro de massa, ele te dá a massa molar. Sabendo-se a fórmula mínima, como é essa aqui, né? Você tem a fórmula mínima. E sabendo, você vai conhecer, né, a massa molecular da fórmula mínima. E sabendo a massa molar determinada pelo espectrômetro de massa, eu vou verificar quantas vezes a minha massa molecular da fórmula mínima está dentro da massa molecular ou da massa molar da minha substância química, que representa, na verdade, a fórmula molecular. Pego o número da divisão e vou multiplicar, né, as quantidades mínimas dos átomos representados na fórmula empírica ou fórmula mínima, e aí você acha a fórmula molecular. Tudo bem? Alguma dúvida? Difícil isso? Pois é, então nós vamos fazer exercícios. Exercícios. Vamos começar pelos mais simples, eu já vou liberar vocês para descansar um pouquinho. Nós não vamos fazer exercícios primeiro de contas, nós vamos fazer exercícios de decoreba. Não é decoreba, não. Os meus colegas pedagogos eu escutar fazendo isso, eu vou morrer. Eu gosto das minhas colegas pedagogos, elas conseguem nos ajudar bastante. Abraço para elas. Vamos lá. Escreva as fórmulas dos seguintes compostos: óxido de magnésio, fosfato de cálcio, sulfato de alumínio, nitrito de cálcio. Escreve aí para mim, óxido de magnésio. Isso aí, óxido de magnésio. Óxido de magnésio. Eu poderia, se você, olha só, se eu colocar isso aqui, ó, óxido de magnésio tem a tendência de ter um NOx, que seria esse aqui, ou seja, ele tem tendência a perder 2 elétrons, e o oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons. Tudo bem? Só que veja, se nós fôssemos
representar isso daqui, o correto seria isso aqui. Não estaria errado, tá? Não estaria errado se fosse representar isso. Mas essa estrutura, ela é simplificada, ela não precisa ficar desse jeito. Ela pode ficar assim, MgO. Então, essa é a estrutura do óxido de magnésio. Tudo bem? Tá aqui, ó. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Cálcio 2+. E fosfato. PO4 2-. Então, como que ficaria essa situação também? Também poderia ficar do mesmo jeito, ou seja, ficar aqui cálcio 2 PO4 2. Poderia ficar desse jeito. Mas você pode simplificar isso aqui. Ops. Pode simplificar isso. KPO4. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Sulfato de alumínio. Ops. Sulfato de alumínio. Al3+, o alumínio ele já tem uma tendência a ter um número de oxidação mais 3. E o sulfato. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Há um equívoco meu aqui, ó. Há um equívoco meu aqui no fosfato, tá? Um equívoco sério, inclusive. Bem sério. O NOx do fosfato não é esse daqui. De maneira nenhuma. É esse aqui o NOx dele. E como o NOx dele é esse daí, vai ficar esse aqui, ó. 3 e 2. E aí não dá para fazer simplificação, porque não tem um número mínimo que divida 3 e 2. Ah, mas como você sabe disso, professor? Porque o fosfato ele vem do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é esse aqui, H3PO4. H3PO4. Quando existe, né, o processo de ionização desse ácido, no processo de ionização dele vai ficar isso aqui, ó. 3 íons H+, mais PO4, 3-. O 4 para baixo e o 3- para cima. Então, esses estados de oxidação, eu já tinha falado para vocês, eles caem aqui para baixo em cruz. Esse 3- cai aqui para baixo e 2- cai aqui para baixo em forma de cruz. Então, não dá para simplificar isso aqui. Esse aqui dá. Tudo bem? Corrigido o meu erro aí, gente? O estado de oxidação.
Deixa eu só colocar aqui para não... Muito bem. Aqui o alumínio, sulfato. Esse sim, eu estava confundindo com o sulfato. O sulfato sim, SO4, 2 menos. Então esse sim é 2 menos. Esse sim, nós podemos colocar Al2, SO4, 3. Dúvidas aí? Ah, como que você sabe que o sulfato é 2 menos? Mesmo raciocínio do ácido fosfórico. Ele vem do ácido sulfúrico, SO4, 2, 2, que ao ser ionizada vai gerar 2H+, SO4, 2 menos. Tudo bem, gente? Ácido sulfúrico vai ser ionizado e assim sucessivamente também para o sulfato. Então, o meu erro foi aqui, olha, no estádio enfim, o ânion, a carga, que não é 2, é 3. Por isso que houve equívoco aqui. Aqui está certo. E o nitrito de cálcio, nitrito de cálcio. Primeira coisa, para a gente lembrar, porque às vezes não sabe o que é nitrito, o que é nitrato. Vou colocar aqui, ó. O ácido nítrico é isso aqui, ácido nítrico. Esse ácido nítrico, quando ele é ionizado, ele vai gerar isso aqui. H+, NO3 menos. Nitrito, ácido nítrico. Se fosse nitrato, seria do jeito como está aqui, ó. Isso aqui é o nitrato, HNO3-. Se a gente perde um oxigênio, passa a ser nitrito. Ou seja, se eu, em vez de eu ter HNO3, fosse HNO2, HNO2, H+, NO2 menos. Esse elemento aqui, ó, esse íon é o íon nitrito. Isso aqui é o ácido nitroso e o sal do ácido nitroso termina em ito. Esse aqui é o ácido nítrico, o ico. Lembra? Calma aí, deixa eu mostrar aqui para vocês que tem aquela formuletinha aqui. Aqui. Sais. Aquilo que é terminado em oso acaba sendo ito. Aquilo que é terminado em ico acaba sendo em ato. Então, aquilo que eu estou falando aqui para você. Isso aqui era ácido nítrico. Ó, ico. Se passa a passar, chama ato. Então isso aqui é um nitrato. HNO2, caiu um oxigênio. Caiu um oxigênio. Deixa eu ver se eu tenho aqui a questão do oxigênio. Quando acaba.
Aonde que eu lembro da queda? Aqui. Se eu perco um, olha, ó, se eu perco um oxigênio, o sufixo passa a ser oso. Ao invés de ico, passa a ser oso. Então, se aqui perdeu um oxigênio, aqui era ácido nítrico, passou a ser ácido nitroso. E o sal, né, na nomenclatura do sal, o final oso vira ito. Por isso que isso aqui chama nitrito. Então, continuando aqui, ele está falando que é nitrito de cálcio, cálcio 2+, e NO3, 2, aliás, menos. Esse aqui para baixo. Então, veja bem o seguinte. E essa espécie, do jeito que está aqui, a maneira correta, né, de ser representada seria cálcio, NO2, 2. Nitrito de cálcio. Ops, cadê vocês? Tudo bem, gente? É assim, isso daí é aquela questão da nomenclatura. Eu sei que tem gente que pode, pô, como que ele sabe isso? É a realidade, gente. É memorização isso, tá? Porque tem que lembrar lá aquelas formuletas e tal. Aí não tem muito raciocínio lógico, não. É aquela memorização mesmo. Tem que ser verdadeiro com você, senão eu vou estar mentindo. Alguma dúvida nisso? Então eu vou dar um intervalo para vocês. 15 minutinhos. Daqui 15 minutinhos a gente volta, beleza? Não vão embora, hein? Vão só dar um descanso aí, daqui a pouco a gente volta. Tô finalizando essa primeira etapa aqui, a nossa gravação. Daqui a pouco a gente volta.